César Dinarco Castro, um terceirense, mas com raízes florentinas, mais concretamente na freguesia de Ponta Delgada. Tem uma vida ativa, não tem mãos a medir dentro da sua área profissional e, como todos nós, também com a sua área mais particular, que é a família e tudo mais que anda à volta de uma vida de um cidadão. Ora, muito bem, mas o César veio à costa ocidental porque o César tem um jeito muito grande e especial para a pintura. Nós vimos há algum tempo atrás um trabalho feito por ele e que foi referido, que foi uma recuperação de um império num dos lugares, das aldeias mais pequeninas da Ilha das Flores, que é o lugar da Ponta Ruiva ou a aldeia da Ponta Ruiva. Mas César, vamos começar pela sua infância. Portanto, o César, onde nasceu e como era a sua infância quando era assim mais pequeno? Antes de mais, boa tarde, é um prazer estar por aqui na Costa Dental, com o Sr. José, com a Costa Dental novamente. Agradecer a sua espontaneidade em me convidar para essa entrevista e o exagerar nas suas palavras para comigo. A minha infância, bem, nasci na Ilha Terceira, meus pais foram lá. A minha infância foi como qualquer infância na Ilha das Flores, na década de 70. Muita rua, muita brincadeira, não havia televisão, não havia nada, como o Sr. já sabe. Foi uma infância como todas as crianças. César, só não nos disse com que idade é que veio para a Ilha das Flores? Não, eu vim de bebê para a Ilha das Flores. Eu vim para cá com 3 meses, meus pais eram de cá, havia uns problemas de saúde com a gravidez da minha mãe, foram para lá, tiveram-me lá e vim para cá. O meu pai era da freguesia de Ponta Delgada, vivia na Fajanzinha, minha mãe era de Santa Cruz, da Rua da Boa Vista, e foi assim. César, o César com certeza que se lembra da altura em que os franceses andavam pela ilha. Sim, sim, plenamente. Os franceses foram um mote, foram uma parte muito importante para o desenvolvimento da ilha e, concretamente, o lado de Ponta Delgada. Sim, meu pai trabalhou durante 27 anos para os franceses, meu pai trabalhou nos franceses, nos pontos, e convivi praticamente até os meus 14 anos com franceses diariamente em minha casa, de manhã à noite. Meu pai ia muito à pesca com eles, adoravam pescar, adoravam o café, descanso da minha mãe. Sim, devemos muito aos franceses cá, toda a gente sabe disso, e principalmente a freguesia de Ponta Delgada. Aqui para estes lados sul, a influência dos franceses diretamente, digamos que não era muito sentida. Até porque não havia transportes na ilha, as pessoas tinham uma enorme dificuldade em se deslocar a Santa Cruz e a Ponta Delgada, mas havia, que eu também sou mais ou menos dessa altura, não é? Sim. Havia quem dizia que eles que não eram nada simpáticos. Mas como o César, com certeza absoluta que está à vontade, dê-me a sua opinião sobre a sociedade deles. Como é que eles eram enquanto pessoas e como é que eles lidavam com os florentinos? Os franceses, certamente que, como tantos florentinos, certamente havia aquela dificuldade que eles tinham em comunicar. Nem todos os portugueses, a não ser aqueles que trabalhavam lá, sabiam o francês. Eles, não tendo a obrigação de saber o português para falar com os florentinos, a não ser aqueles que tinham vontade mesmo de comunicar, mas eu, na minha opinião, eles eram simpáticos. Se fosse necessário ajudar, ajudavam. Como já referi, convivi com eles, e acho que eu pessoalmente, e da convivência que tive, não tenho críticas a fazer do modo de viver deles e de relacionarem-se com os florentinos. Muito bem. Os franceses, por motivos políticos, obviamente foram embora já há algum tempo, deixando uma série de infraestruturas, algumas abandonadas, as outras tiveram alguma utilidade, mas enfim.
Nós vamos agora falar do César. O César passou aquela época, à altura da sua infância, e depois fala-nos como é que foi. O que é que abraçou para fazer na sua vida? Bem, é uma longa história, mas que resume-se em tópicos. Acabei o 9º ano cá, parei de estudar durante um ano, era uma família de 4, era difícil estudar para fora, complicado. Meu pai, que já faleceu, disse-me a mim, se queres ir, nós fazemos um esforço. Eu disse, não, eu não vou estudar mais, parei com o 9º ano, fui trabalhar durante um ano, um belo dia cheguei a casa e disse, eu quero ir estudar. E ele disse, queres ir estudar? Muito bem, para onde é que tu queres ir? Eu, como sabia que meu pai tinha uma certa rigidez, disse, eu ia para São Miguel, mas que não deixa, eu vou para a Horta. E assim foi, fui estudar para a Horta, passado 8 meses, decidi que, e apesar de que as notas eram muito boas até, uma bela média, decidi que havia de desistir. E desisti, vim para a Ilha das Flores, fui trabalhar para uma empresa de construção civil, para a área da pintura, estive durante uns meses, depois surgiu uma vaga, um trabalho na panificação e durante 8 anos estive numa padaria. Muito bem. Fazia mesmo o pão ou era... Não, eu entrei para a padaria, como se diz, para acartar sacas de farinha. E quando saí, tinha a padaria, a minha responsabilidade, há 2 anos e meio mais ou menos. Fazia desde tudo, desde preparar as maquinarias até fazer o pão, até tirar o pão do forno. Quero dizer que ainda hoje o César tem um bichinho pelo pão. Sim, adoro fazer pão. E lá em casa tem essa possibilidade? Podemos fazer pão em casa, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. César, e depois da padaria, para onde é que se foi? Depois da padaria, fui viver uns meses para o Faial, depois vim para cá e fui trabalhar para a construção civil, para a área da pintura, pintura e construção civil, e foi assim, trabalhei outra vez durante 8 anos na construção civil, na pintura. Muito bem. E aí, onde é que entrou o restauro daquele império que nós estamos a ver imagens fantásticas, que é o império da aldeia, do lugar da Ponta Ruiva, pertencente à freguesia dos Cedros, do concelho de Santa Cruz? Onde é que entrou e como é que entrou? Como eu disse, estava a trabalhar na área da pintura e construção civil e surgiram alguns problemas com a crise, com o valorizar o nosso trabalho, a nossa profissionalidade e já temos que pensar em arriscar trabalhar por minha conta, porque se damos o melhor de nós, algum dia vai ser reconhecido. E então arrisquei e legalizei a minha situação e comecei a trabalhar por minha conta. Toda a gente dizia que trabalhar em pintura nas flores são 3 meses com sorte, de verão. Eu, com um certo receio, avancei na mesma situação e foi aparecendo algumas... Cá para mim pensei, alguma coisa dá para ir fazendo, ou por dentro, algumas peças daqui ou dali. Realmente foram aparecendo uns relógios, uns oratórios de privados e umas mesas dos impérios e a palavra foi-se passando e trabalhando e se tivesse mais mãos, mais trabalho teria, certamente. No boca a boca, que é uma coisa que funciona muito bem cá na ilha, as pessoas da Ponta Ruiva, a pessoa da Sra. Maria Luísa e do irmão, andavam à procura de alguém para fazer o restauro e a recuperação do Império, que realmente estava muito em baixo. Já tinham feito alguns contactos. Fazer o restauro com gente de fora é uma pequena fortuna, a verdade é essa. Restaurar um império é uma pequena fortuna e
Alguns faziam as pinturas, né, faziam a recuperação das madeiras, ou das paredes, ou do chão, e então um belo dia recebi uma chamada dela se eu podia passar por lá para ir ver o Império. Fui ver, com muito gosto, com um certo receio, não poder pegar no trabalho, de ser, como se costuma dizer, muita areia para a minha caminhoneta, mas não, chegámos a um acordo, fizemos uma reunião com toda a gente da Ponta Horrível, todos aqueles que se quiseram deslocar à casa do Sr. Espírito Santo, e assim foi. Avancei com o restauro. Aquilo foi um trabalho moroso. Quanto tempo? Que foi um trabalho de cerca de um ano. Todos os dias? Um ano, todos os dias. Arrastou-se mais no tempo, até um ano e 4 meses, porque houve uns intervalos ali. Sim. O trabalho que lá está feito, quer a nível de pintura, quer mesmo a nível da recuperação das madeiras, pode-se ver em qualquer lado. Eu até perguntei, assim que entrei, fiz o meu olhar de observador, perguntei quem tinha sido o artista. Muito obrigado. E depois foi dito, sim, é um senhor de cá, da ilha, e eu questionei, mas é de cá da ilha, mas esse senhor é de fora, mora cá, vem de passar, não, é de cá. Disse, olha, eu fico muito feliz, e logo na altura fiquei com a ideia de entrevistar, entre aspas, porque quem sou eu para entrevistar alguém, mas de ter uma conversa com a pessoa que tinha levado a cabo aquele fantástico trabalho num sítio tão pequenino, mas tão importante da nossa ilha. César, toda a vida, todas as profissões na vida têm altos, baixos, melhores momentos, piores momentos. Vamos pôr de lado o Império agora. Houve assim alguma obra também que o César, ao longo da sua vida, tenha trabalhado e que hoje, ou na altura, olhasse para ela e disse, valeu a pena? A construção civil, a pintura da construção civil. Dizem que não tem muito que saber, é pegar no rolo e no pincel e vamos pintar. Não é bem assim. Quem quiser ser sério e fazer um trabalho com honestidade, sabe que cada casa é uma casa e é assim mesmo. Uma obra de construção civil que tem-me dado muito gosto em pintar e que valeu a pena. Sem dúvida, a Igreja Matriz de Santa Cruz das Flores. Foi uma obra que deu muito gosto em pintar, muito prazer em pintar, foi muito bom. Foi a última vez que ela foi recuperada, e não sei precisar, talvez há 6 anos, ou 7 anos. Muito bem. O Império, alguma vez o César olhou e disse, bem, será que eu vou dar cabo disto? Foi a primeira coisa que eu me lembrei a chegar lá. Eu entrei aquela porta para dentro e lembrei-me assim, eu não sou capaz de fazer isto. Uma casa de São Espírito Santo, com aquela idade, com o que estava lá feito, eu vi muitas asneiras feitas lá, assim que entrei. Pessoas que pegaram em pincéis e pintaram por cima da pintura original, como se costuma dizer, só para lavar a cara, só para fazer a festa, só para pôr fresquinho. E eu disse, bem, se eles fizeram isso, se calhar eu posso fazer melhor do que isso. Mas sinceramente pensei, disse, o que será que faço daqui? O César tem alguma imagem antes de começar aquela obra? Tem ali. Ok. E depois tem imagens durante a obra até ao final. Nós vamos ver essas imagens. Eu pedi ao César que simpaticamente me concedeu essas imagens. O César, aquilo era sozinho ou havia pessoas que voluntariamente também colaboraram? A obra em si foi sozinho. Teve uma certa parte de carpinteiro, teve um senhor alemão que simpaticamente ajudou a fazer umas substituições de umas tábuas, montagem de uns degraus, teve um senhor que pôs o chão, teve um outro contratado que segurou o altar por baixo, era em chão de madeira, estava a ceder para segurar, mas a parte da pintura, a preparação, foi tudo sozinho. Tive um outro grande artista da Ilha Terceira, o Sr. Paulo Neves, que naquela coisa dos desenhos me deu umas ideias, uns esboços, mas como não tinha o tamanho que eu necessitava, e eu não tinha a capacidade de ampliá-los, mas deu-me aquela base para eu trabalhar.
As pessoas da Ponta Ruiva, com certeza que passavam por lá ao longo, quais eram as expressões, ou as conversas mesmo que eles tinham? Eu até acho que eles passaram um pouco, deviam ter passado mais para acompanhar a obra, mas por um lado até foi bom eles não terem acompanhado a obra de tão perto como deviam, porque a Casa do São Espírito Santo é deles. Eu não estava a trabalhar para o São Espírito Santo, eu estava trabalhando para eles, para aquela gente. Não acompanharam tão de perto, no fim ficaram de boca aberta, que costumas dizer. Muitíssimo bem. César, a família, o César é novo, portanto não deve ter descendentes com grande idade, mas se tem descendentes, existe por parte deles alguma admiração? Gostam do que o César faz? Eu tenho uma filha com 24 anos, que está na Ilha do Faial, e tenho uma filha com 12 anos. Ela gosta do que o pai faz, mas preferia que o pai não estivesse nessa vida, porque ela vê que o pai preocupa-se demais, trabalha demais e que o pai, a continuar assim, tem pai pouco tempo. César, aquele trabalho que nós estamos a ver, imagens do Império da Ponta Ruiva, aquilo respeitou muito a traça inicial, um pouquinho, ou não respeitou nada? Que é para as pessoas terem ideia. Quando fiz uma ideia do que iria fazer lá, eu perguntei aos responsáveis o que é que eles gostariam de fazer. E como disse, estava todos aqueles que quiseram comparecer na reunião, toda a gente opinou. Toda a gente disse o que é que achava, o que é que devia ter sido feito, o que é que ficava e o que é que não ficava. Que cores seriam usadas, que cores não seriam usadas, que cores nunca seriam usadas. Houve de tudo, houve quem concordasse, quem não concordasse, mas deram-me à vontade a mim para fazer o que eu quisesse, o que eu achasse pelo melhor. E assim foi. Pode não estar aquele trabalho que seja da minha boca, mas tudo o que está ali foi da minha cabeça, foi do meu pensar e foi da minha veia artística, entre aspas, como o senhor já diz. Muito bem. Eu estou aqui assim a pensar, e que tal o César um dia destes lá em casa, ou na sua rua, lá como queira, pegar assim num bocado de madeira, ou sei lá, ou mesmo uma tela, e fazer uma pintura em ponto pequenininho, de modo que a pessoa pudesse colocar na sua sala, pudesse colocar no seu quarto. O César já pensou nisso por acaso? Já pensei, não era coisa que eu não conseguisse fazer. Eu acho que todos nós temos um pouco de artista da gente, a verdade é essa. Mas sinceramente neste momento falta-me o tempo. Mas não digo que não é uma coisa que não venha a tentar. Ficamos à espera desses quadros. Certamente, está prometido, será divulgado aqui em primeira mão. Eu quero agradecer imenso, porque a viagem de Ponta Delgada aqui não é propriamente assim muito perto. E gostaria muito que o César deixasse uma mensagem para aqueles que nos vão ver e ouvir. Bem, mais uma vez e antes de mais, agradecer ao Sr. José, que é o principal, se o Sr. José disse que não era uma entrevista, era uma conversa, porque não era entrevistador, quem sou eu para ser entrevistado? Estamos a conversar, eu agradeço, de verdade. Uma mensagem, principalmente uma mensagem aos responsáveis por todas as casas do Espírito Santo, ou como se diz hoje em dia, pelos impérios. Não deixem as casas do Espírito Santo chegar ao ponto em que eu encontrei esta. Olhem pelo vosso património, porque depois sai mais caro. E acreditem, isto não é publicidade, isto não é dizendo deem o trabalho a mim, mas temos cá quem faça e temos cá quem saiba fazer. Eu vou agradecer imenso, uma vez mais, o facto de o César ter passado por cá e espero que esses trabalhos continuem a aparecer a todos nós na Ilha das Flores e quem sabe até do outro lado da ilha, não é?
em outras ilhas ou em outro local qualquer. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado eu, foi um prazer.